A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, ao Café Cristão, né? Antes de começar esse vídeo, antes de começar a bater um papo com os irmãos, queria convidar você que ainda não é inscrito aqui no meu canal do Café Cristão, se inscreva aqui no meu canal, deixa aquele like aqui, para assim o YouTube venha entender que este conteúdo é relevante e de fato ele é, para também que o YouTube venha estar entregando os nossos vídeos assim, todas as vezes que querem ser postados aqui no nosso canal, o YouTube venha estar entregando, né? E compartilhe também este vídeo para que alcance um número maior de pessoas, né? E vamos a mais um vídeo de hoje. Hoje eu quero estar falando aqui, irmão, sobre alguns acontecimentos que eu tenho visto aqui na internet, né, nas redes sociais. E eu fico às vezes perplexo com as coisas que eu vejo, né? Eu fico às vezes até sem entender o porquê. Nós acabamos de sair de uma série de zombarias aí do pregador Mirim, né? Como intitularam ele. E agora entramos no caso aí do pastor Flávio, né? E assim segue. E o que eu fico sem entender é que são os próprios irmãos, são os próprios que se dizem crentes, que se dizem servo de Deus, que fazem esse tipo de compartilhamento, né, que consomem esse tipo de conteúdo. A Bíblia fala que ai daquele de quem venha o escândalo. Mas quando nós compartilhamos, quando nós damos ibope a esse tipo de coisa, nós também compartilhamos o escândalo. Nós fazemos o escândalo crescer. E será que o escândalo também não está vindo de você que tem compartilhado esse tipo de conteúdo? Porque quanto mais escândalo, mais eles crescem. Se você parar para observar, as pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, que vivem de expor a vida do povo, eles sobrevivem disso. É como urubus na carniça. Eles não querem saber a quem eles vão ferir. Eles não querem saber a quem eles vão machucar. Eles querem conteúdo, eles querem visualizações, eles querem like, eles querem publicidade, eles querem estar na mídia. É aquele ditado que o cantor Marcos Antônio até fala ainda, né? Porque ele ainda, né? Falem bem ou mal, mas falem bem ou mal, mas falem de mim. Ou seja, ele quer estar na mídia. Se vão falar bem ou se vão falar mal. Se for para você criticar o vídeo, se for para você elogiar, mas ele quer estar na mídia. E com isso, vários outros canais seguem essa mesma diretriz. Eles seguem a mesma linha de raciocínio, porque eles querem conteúdo, eles querem estar no assunto do momento. Eu, por várias vezes, pensei em fazer um vídeo, mas eu, às vezes, parar e falar, mas o meu canal não é para isso. O meu canal não é um canal de denúncia. Eu criei um canal na internet, eu criei um canal aqui no YouTube, para quê? Para poder estar levando a palavra de Deus, trazendo conteúdo que venha edificar a sua vida, trazer conteúdo que venha trazer salvação para sua casa. O meu canal não é um canal voltado a escândalos. Mas eu tive que gravar esse vídeo, porque eu fiquei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Será que o povo de Deus não está vendo? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo onde eu falava sobre a geração que se diz
uma geração bem-aventurada, uma geração fervorosa, uma geração do mistério, geração do poder. Mas nesse vídeo eu volto a dizer, cadê essa geração, a geração que ora, a geração que profetiza, a geração eleita? Será que é essa geração que tem dado ibope para esse tipo de conteúdo que expõe a vida do irmão? Porque a mulher, quando foi pegada em ato de adultério, e ela pediu por ajuda, Jesus não apedrejou ela, não. Jesus disse, olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí, meu irmão? Será que você tem seguido os passos de Cristo? Ou será que você tem sido um daqueles que iriam apedrejar? Ou será que você está apedrejando essa pessoa que caiu, essa pessoa que fracassou, essa pessoa que falhou? Porque somos humanos, nós não somos perfeitos. O apóstolo Paulo disse, sejamos meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E será que você é um imitador de Paulo? Será que você é um imitador de Cristo? Será que essas atitudes aí são as que Paulo faria? Será que essas atitudes são as atitudes que Jesus faria? Queria pedir perdão aos irmãos, estou um pouquinho gripado. O tempo aqui esfriou e acabei gripando um pouco, mas será que essas são as atitudes de um povo que se diz cristão, de um povo que se diz eleito, apedrejar os seus irmãos, porque falharam? Ou a Bíblia manda você orar pelos que te perseguem, abençoar aqueles que te maldizem? Jesus disse que se alguém te der um tapa num lado, você tem que dar o outro, a outra face. Diz que se alguém te forçar a caminhar uma légua, caminha duas. Se te pedir a túnica, dá também. Eu acho que é não me recordo o nome, mas vamos supor que seja o boné, o chapéu. Jesus em momento algum disse para você revidar. Jesus em momento algum disse para quando o seu irmão tiver caído, você passar e chutar. Será que você tem feito o papel do bom samaritano? Ou quando você compartilha esse tipo de conteúdo, igual o do Flávio Amaral, do pastor Flávio do Amaral, né? Ele pode ter as fraquezas dele, mas será que você não está empurrando ele para voltar às práticas do pecado? Será que você não tem magoado ele? Nós vivemos num mundo onde é o livre-arbítrio o livre-arbítrio que nós vivemos hoje, é o livre-arbítrio, essa é a palavra. Em tudo, você tem o direito de falar o que quiser, de pensar da sua forma. Uma cantora baiana, não foi a Ivete, foi a Daniela Mercury, em cima do palco, ela falou mal de Jesus, xingou Jesus, disse que eles tinham demônio, porque em mim não habita demônio, em mim habita o Espírito Santo de Deus. Em você vai habitar aquilo que você quer, aquilo que você dá lugar, aquilo que você chama. Se você chama por Deus, se você faz a vontade de Deus, Ele habita em você. Agora, se você vive as práticas do pecado, Deus, Ele não habita naquilo que é sujo. E quando nós apedrejamos essas pessoas, né? Igual o Miguel Oliveira, que a internet falou várias coisas. Teve até um podcast que convidou o Miguel Oliveira e eu assisti. Eu achei até que o apresentador iria bater no menino.
Porque ele é uma criança. Por mais que ele falou várias asneiras, eu entendia também que, às vezes, eu achava até que ele queria estar aparecendo ali. Mas o entrevistador, ele queria o quê? Queria ibope. Ele queria aparecer. E no final do vídeo, ele chega a confessar isso. E ele se autodenomina cristão. Longe da minha pessoa estar aqui julgando ele. A gente tem o livre-arbítrio, irmãos. Agora nós estamos vivendo o momento do pastor Flávio do Amaral. Pastor Flávio do Amaral, que pegou várias pessoas que caminhavam para as práticas do pecado, porque a minha Bíblia diz que é pecado. E tentou ajudar. Ele tem um jeito duro, ele tem um jeito das palavras dele, eu não concordo. Mas também dizer para vocês que conviver com pessoas não é fácil. E pessoas que vêm lá fora com várias dificuldades. Eu assisti ao podcast agora, Eu Acredito Podcast, como entrevistador o pastor Fábio, né, homem de Deus. Ele fez um podcast ali maravilhoso, eu gostei muito, inclusive, do podcast dele. Na verdade, eu sigo o Eu Acredito Podcast, é um podcast que, para mim, tem moral. Nunca vi ele desrespeitar um convidado dele, pelo contrário. Inclusive, ele já fez até um vídeo falando sobre isso, sobre que os convidados dele não vão para lá para ser afrontado, independentemente de quem seja. E eu concordo com ele. O cara pode estar errado, o cara pode até estar falando heresia. Ele simplesmente não vai concordar se não for de acordo com aquilo que ele pensa. Agora, maltratar o seu convidado, não pode. E eu quero até parabenizar ele aqui pelo aquele vídeo que ele fez falando isso. Mas eu quero dizer, ele perguntou lá no podcast, ele indagou ao pastor Flávio do Amaral e a sua esposa que as pessoas usavam drogas. Olha só, irmãos. Mas será que ele era conivente? Com certeza não. O pastor Flávio do Amaral, ele pode ter errado em várias coisas, mas ele é duro sobre essas coisas aí. Eu vejo isso nele. Apesar de não conhecê-lo. Mas eu tenho certeza que ele não era conivente com as pessoas que saíam e voltavam para usar drogas. Ele tentou ajudar da forma dele. E eu não estou aqui defendendo o pastor Flávio do Amaral. Eu estou aqui querendo dizer aos irmãos, a todos aqueles que têm compartilhado esse ataque, porque eu entendo que as pessoas alguns canais aqui no YouTube estão atacando o pastor Flávio do Amaral. Será que você não está empurrando o pastor, ao irmão que veio do homossexualismo, a voltar às velhas práticas? Será que isso não é um laço do diabo para estar atacando o irmão? O pastor Flávio do Amaral fez até um outro vídeo onde ele estava descontrolado. O pastor também precisa melhorar. O pastor também precisa ver aquilo que fala. Porque aquilo que a sua boca também fala, pastor, o seu coração está cheio. Então, nós seres humanos, nós, povo eleito, povo que decidiu viver uma vida em Cristo, que decidiu entregar a sua vida a Cristo e viver e ser imitador de Cristo, assim como Paulo foi, são as palavras do apóstolo Paulo. Temos que ser diferente no nosso falar, temos que ser diferente na nossa forma de agir. Então, meus irmãos, vamos parar de estar atacando a nós mesmos. Deixa de estar atacando o seu irmão. A Bíblia fala que nós temos que tirar a árvore que está no nosso olho, a trave.
tem várias interpretações, tem várias traduções, na verdade. Tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois tirar a sujeira, o cisco que está no olho do seu irmão. Vamos nos autocorrigir primeiro. Como está a sua vida diante de Deus? Será que quem te nomeou juiz para que julgue? A gente vê muitas das vezes aí o povo se levantar e ser calúnia. Levantar calúnias, falsas acusações contra os irmãos. E eu não estou dizendo que no caso do pastor Flávio do Amaral seja isso. Mas eu estou dizendo para a gente olhar com olhar de amor, com olhar de misericórdia para o nosso irmão que talvez caiu, que talvez pecou. Jesus, ele veio pregar o amor. Jesus, ele veio pregar o amor. João Batista, as palavras de João eram duras. As palavras de João Batista eram duras. Mas as de Jesus eram duras também, mas de uma forma amorosa. Jesus batia de uma forma que nos libertava, que nos curava. Então vamos olhar com um olhar de misericórdia para o nosso irmão. Vamos fazer o papel do bom samaritano. Quando você vê o seu irmão caído, ajuda ele. E se você não sentir no seu coração de não ajudar, mas também não empurra o seu irmão para o buraco. Não termina de matar ele. Isso também serve para algumas lideranças, pastores. Vamos estar olhando com olhar de misericórdia. Serve também para os irmãos, os membros, o corpo da igreja. Vamos olhar para as pessoas, para os nossos irmãos com olhar de misericórdias. Com olhar de misericórdia. Eu volto a dizer, nós saímos de um ataque terrível ao Miguel Oliveira e entramos agora no ataque terrível também ao pastor Flávio do Amaral. Meus irmãos, vamos nos policiar. Vamos olhar com olhar de misericórdia para quem fraquejou, para quem errou, para quem pecou. Esse é o meu ponto de vista como cristão, como servo de Deus, como alguém que tenta ser imitador de Cristo, como alguém que tenta ser imitador de Paulo, porque eu admiro demais a história de Paulo. Paulo, ele foi um homem que era perseguidor e passou a ser perseguido, porque ele rejeitou tudo aquilo que ele conhecia. Ele rejeitou tudo aquilo que afastava ele de Cristo, para viver o quê? Para ser imitador agora de Cristo. Agora Paulo deixou de ser perseguidor e passou agora a ser perseguido por quem? Pelo mundo. E nós temos exposto os nossos irmãos ao mundo. Perseguimos os nossos irmãos e expomos os nossos irmãos ao mundo. Para quê? Para que o mundo também venha perseguir os nossos irmãos. Nós nos juntamos ao mundo para perseguirmos a nós mesmos. Nós pegamos o escândalo que às vezes acontece na igreja e sabemos que acontece e que vai acontecer, as falhas, as quedas dos irmãos, e nós expomos elas ao mundo para que o mundo também venha se escandalizar com a igreja. Para que as pessoas agora que já acham que tem motivo para não estar na igreja, se afastar cada dia mais. Para quê? Nós estamos agora, nós que se dizemos povo de Deus, estamos querendo descredibilizar a palavra de Deus, querendo defamar a Cristo. Porque quando você defama o seu irmão que caiu na igreja, que pecou, que às vezes teve uma queda terrível, praticou algo que o homem vai condenar. Cristo vai condenar, mas Cristo também vai perdoar. Tem uma parábola que Jesus disse que ele deixou as 99 e foi buscar uma. Chegou lá, ele encontrou uma ferida.
e trouxe essa alma, cuidou, limpou suas feridas e juntou ela de novo ao rebanho. Será que você tem feito isso? Ou será que você tem pegado essa ovelha? Será que você tem pegado o seu irmão e tirado o couro dela, ela caiu, vamos matar, vamos apedrejar? Será que se quando Jesus estava lá, aquele abaixou, escreveu no chão e disse, olha, quem tiver a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra, você apedrejaria o seu irmão? E onde está o amor? Aonde está o cristianismo? Você pega uma Bíblia, põe debaixo do seu braço e muitas vezes vai para a igreja. Chega na igreja, você ainda quer falar disso. Você sobe em cima do púlpito e prega uma santidade, você prega perdão, você prega... Mas quando você desce, você não salva o seu irmão. Na sua casa, no seu trabalho, você se junta para falar mal do seu irmão. Que caiu, que pecou. Jesus disse que tem que andar em dois para que se um caia, o outro ajude a levantar. E você? Tem ajudado o seu irmão a se levantar? Ou você tem pegado o seu irmão e crucificado ele? Ou você tem pegado o seu irmão e apedrejado ele? E aí, você se considera um imitador de Cristo dessa forma? E o amor? Você é pecador igual a todos nós. Eu sou pecador. Nós pecamos, nós falhamos, nós somos seres humanos, nós somos pecadores arrependidos. E pecadores arrependidos sendo conduzidos ao céu. Mas será que você tem sido um pecador arrependido ou será que você está incubado? Praticando os pecados e achando que ninguém está vendo. Falando mal do seu irmão e achando que ninguém está vendo. Matando o seu irmão aos pouquinhos e achando que ninguém está vendo. A Bíblia fala que naquele grande dia haverá surpresas, onde muitos ouvirão, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E você irá dizer, olha Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz e aconteci. Você fez e aconteceu diante dos olhos dos homens. Você está recebendo o seu galardão aqui na terra. Porque todas as vezes que você teve a oportunidade de levantar o seu irmão, você empurrou para que ele caísse. Você pegou um escândalo, algo que aconteceu na igreja e você trouxe a público, aos olhos do mundo. Não para que esse irmão viesse se arrepender, mas porque você queria visualização, mas porque você queria estar em evidência. E é isso que tem acontecido. Evidência e visualização não tem levado ninguém aos céus. É por isso que eu volto a dizer, eu estou falando sobre esse assunto e por várias vezes eu não queria ter falado. Não sou bom, bom é Deus, não sou bom com as palavras, mas o meu canal aqui foi criado para estar levando a palavra de Deus até você que nos segue, você que nos assiste. O meu canal foi criado e é voltado aqui a fazer um podcast edificante, um podcast onde a palavra de Deus venha a ser... onde a palavra de Deus a gente venha conversar e expor cada uma a sua forma, porque são várias interpretações, mas contudo que você venha entender e que a glória do Senhor chegue até a sua casa, onde o nome de Jesus seja glorificado. O meu canal foi criado e voltado para isso. Mas eu não podia também deixar de falar aqui, de te alertar. Deixa de estar expondo aí o teu irmão, de pegar as falhas do teu irmão e querer expor na internet, dizer, olha, ele pecou, vamos apedrejar ele, aí o outro canal vem também, pega, e é verdade, olha só o que fulano de tal está fazendo, e o escândalo vai só crescendo. Mas eu digo para você, vai chegar a cobrança, tá certo, meus irmãos?
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, né? E você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, queria te convidar, se inscreva aqui no meu canal do Café Cristão, deixe o seu like, compartilhe este vídeo para que o YouTube venha entender que esse vídeo é relevante e de fato ele é. Deixe o seu joinha, eu já falei, mas eu quero convidar você aqui a deixar o seu joinha nesse vídeo, né? Você que está assistindo esse vídeo, se inscreva também aqui no meu canal, não só assista, se inscreva e deixe o seu joinha, nos ajude a crescer aqui, fazer esse canal crescer, nos ajude a levar a palavra de Deus até outros lares, né? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério e valeu, até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.